Eu gostaria de convidar Leopoldo Nunes, Dona Edna Fuji e Geraldo Moraes como representantes do CBC Histórico, nosso CBC Histórico. E gostaria de convidar o presidente da BD Nacional, André Leão, e o professor e pesquisador André Gatti. Os Andrés, por favor, à minha esquerda. Dona Edna, a senhora comanda o grupo daí, que eu comando o grupo daqui. Deixa comigo. E à direita de Dona Edna. Então, boa tarde a todos. O Congresso Brasileiro de Cinema é uma entidade que surgiu em 1952. De lá para cá, realizou 8 congressos e protagonizou os avanços do audiovisual brasileiro. Neste momento, o CBC vive um processo de reavaliação do seu papel junto à sociedade brasileira, em especial aos operadores de cultura e do audiovisual e cinema brasileiro. Nesse sentido, o CBC encontra-se aqui em Brasília, em estado de assembleia, para fazer uma avaliação interna, bem como ouvir a opinião dos presentes sobre os seus novos rumos. Nesse sentido, gostaríamos de agradecer imensamente o 47º Festival do Cinema Brasileiro, na figura da senhora Sara Rocha, por nos receber e proporcionar este momento que é crucial para essa entidade, que congrega outras tantas entidades setoriais e que, juntas, representam o movimento social em prol do cinema e do audiovisual brasileiros. Nessa mesa, teremos a fala de CBCistas históricos, como Dona Edna Fuji, a nossa primeira-dama do cinema brasileiro, eterna, o nosso eterno presidente do CBC, o senhor Geraldo Moraes, e Leopoldo Nunes. E Leopoldo Nunes. Essas pessoas vivenciaram as diversas fases do CBC, com seus períodos áureos, seus períodos problemáticos e os seus períodos de retomada. Desde a última retomada do CBC em 2000 até os dias de hoje, as políticas do audiovisual se estruturaram, por exemplo, com a criação da Ancine e com as leis, portarias e instruções normativas que regulamentam o mercado audiovisual brasileiro. Neste momento, o governo federal lança o programa Brasil em Todas as Telas, que promete injetar 1,2 bilhão para consolidar as políticas de metas voltadas para o setor audiovisual. Então, atualmente no Brasil, há um movimento de crescimento do audiovisual nacional nas telas, com aumento das taxas de ocupação das salas de cinema e nas TVs através do serviço de acesso condicionado. Essa é uma ampla divulgação da Ancine, né, e que foi publicada há pouco tempo no jornal Folha de São Paulo pelo seu presidente. Os dados desse crescimento são contundentes. Em 2000, foram lançados cerca de 20 e poucos filmes, 23 filmes brasileiros. Em 2003, 129, o que gerou um aumento de 90 milhões de ingressos vendidos para 150 milhões de espectadores. Na TV paga, neste mesmo período, saltamos de 3,55 milhões de assinantes para 191 milhões em 2014. Mas, como o audiovisual é uma atividade presente nos mercados transnacionais do mundo globalizado, é necessário debruçar sobre esses números de forma comparativa, bem como avaliá-los sobre outras lentes e apontarmos saídas para os gargalos da produção, da difusão, da distribuição e da exibição do audiovisual brasileiro. Nesse contexto, o pesquisador André Gatti, da FAAP e professor,
vai nos proporcionar uma leitura crítica destes números apresentados. Uma outra questão importante nessa mesa, para avaliarmos esse crescimento, é a questão da diversidade. Como será que anda a diversidade da produção audiovisual, sob o ponto de vista regional, étnico, de gênero, geracional? Quem e de que forma está sendo produzido este conteúdo para as diversas janelas? Qual é o Brasil que está sendo exibido para o Brasil? Essas questões levantadas são diretamente para Geraldo Moraes, um CBCista histórico e um grande defensor da diversidade. Bem como para André Muniz Leão, presidente da BD Nacional, que é uma entidade que reúne 26 estados e ainda o GDF, ou seja, uma entidade com grande capilaridade no Brasil. Cada membro terá direito a 10 minutos, a cerca de 10 minutos de fala, cada membro dessa mesa, para fazer suas colocações, pois a função desse seminário é ouvir. Ouvir os presentes, para juntos debatermos os rumos do CBC e da política do audiovisual no Brasil. Então, nós vamos iniciar a nossa fala pelo professor André Gatti. Boa tarde, gente. Quero agradecer à direção do festival por essa oportunidade. Bom, eu acho que tem uma tarefa árdua, porque falar em 10 minutos sobre tanta coisa, eu creio... Não, mas tudo bem, eu não vou querer ficar enchendo vocês de números e tal. Mas eu vou explicar um pouquinho. A minha tese, eu trabalhei os primeiros 10 anos do marco, que eu considero o marco legal, do início desse novo processo, que a gente vive, já não é tão novo assim, que a gente chama de retomada do cinema brasileiro, que foi a edição da 8685/93, mais conhecida popularmente como a Lei do Audiovisual. Né? Esse é, de fato, o marco legal que dá o início a todo esse processo que desembocou em todas essas políticas. O meu trabalho originalmente se concentrou no governo FHC, né, e que realmente foi onde as coisas começaram, mas eu sou muito crítico em relação a essa situação daquele momento, porque, inclusive, o meu orientador é um PSDBista roxo, né? Então, foi meio complicado. Hoje ele está menos PSDBista, mas, na época, ele ainda era bastante. E a evolução dos números, a gente pode dizer que ela é inconteste, porque o mercado, de uma maneira geral, ele cresceu de maneira bastante expressiva, né? De uma maneira vertical e horizontal, porque a gente viu surgirem de lá para cá, de 93 para cá, novas mídias, né? Lembre-se, não tinha nem internet no Brasil em 93, tá? A internet no Brasil começa em 94, experimentalmente, que por acaso foi quando eu entrei na ECA e fiz o meu mestrado e eu trabalhei em Embrafilme, não sei o que e tal. E foi lá em São Paulo, a FAPESP, que era o elemento que organizou a internet, essa primeira internet. Então, de lá para cá surgiram novos mercados, né, novos nichos de mercados, novas tecnologias. Não gosto nem mais de usar essa expressão nova, porque toda palavra que a gente usa muito, ela vai se esvaziando de sentido, né? Então, surgiram tecnologias, ponto. Né? E é claro que o meu enfoque sempre foi na questão da distribuição, num primeiro momento, e depois na exibição. Tá? Eu enxergava esse problema como um problema importante do cinema brasileiro, que muito pouco tinha sido trabalhado no nosso ambiente acadêmico. Hoje, as coisas mudaram muito de figura, para o bem e para o mal. E, no ambiente acadêmico, nós temos uma série de pesquisadores, enfim, que estão trabalhando o assunto e tal. Eu não estou dizendo que eu sou pioneiro nem nada, mas eu fui um dos primeiros, com certeza. E ser um dos primeiros sempre tem alguns problemas, né? Tanto que eu tenho um capítulo na minha tese que é sobre o terceiro CBC, está lá, né? Tem o capítulo da Ancine também, enfim.
eu trabalhei esses temas, né, e de lá para cá tenho trabalhado outras questões, mas tenho acompanhado, sim, a evolução que o mercado está passando e o surgimento de novos, dessa pluralização da atividade que, naqueles anos 90, né, isso já vai fazer, nós estamos em 2014, 21 anos atrás, a gente ainda não tinha muito essa perspectiva, né, porque fazer um filme 35 milímetros, distribuir um filme 35, além dos custos, das dificuldades e tal, você tem um momento que era um momento de inflexão no mercado, onde o mercado, de maneira global, estava se reorganizando, né? E essa reorganização, ela se deu de maneira em todos os segmentos da atividade, né? Inclusive a própria lei do audiovisual já pautava isso de uma maneira direta com a edição do artigo 3º, né? Não vou chamar de famigerado artigo 3º, mas do artigo 3º que eu sempre fui contra, né? Por razões óbvias, mas enfim. E de lá para cá, a gente viu o cinema brasileiro passar por uma fase, um momento de crescimento, de volume, de produção, mas não só de produção, mas também de conteúdo, né? O cinema brasileiro hoje tem vamos dizer assim, uma hierarquização que é inédita na história do cinema brasileiro, do meu ponto de vista. Eu não estou dizendo que é a melhor fase, não é isso que eu estou falando, porque, obviamente, a gente não tem o Glauber Rocha, né, sem querer desmerecer os colegas que estão aqui e tal, mas nós temos bons cineastas, grandes cineastas, mas o nosso cinema ainda não tem a mesma recepção internacional crítica do que o cinema novo teve, por exemplo. Isso não temos, né? Tudo bem, tem lá o Fernando Meirelles, fez um filme, o Walter Salles, que fez 2 ou 3, mas não com a mesma força, né, com a mesma pujança. Mas, de qualquer maneira, nós temos todo o surgimento de nichos de mercado, de segmentos de mercado, que tem promovido um diálogo com essa produção e isso tem alimentado uma circulação internacional do cinema brasileiro para além das nossas fronteiras de uma maneira inédita, né? Porque alguns filmes brasileiros têm conseguido exibição em salas de cinema nos Estados Unidos, na França, e de maneira razoavelmente expressiva, né? Por exemplo, um filme que nem o Caso de Alice fez mais de 100 mil espectadores nos Estados Unidos, né? Central do Brasil fez mais de 500 mil espectadores na França, que, proporcionalmente, o Central do Brasil foi mais visto na França do que no Brasil, né? A população da França, não sei exatamente qual que é, mas deve ser, no mínimo, 70 milhões, ou seja, hoje, né? Então, na época, que seja 1/3 da nossa população. Então, proporcionalmente, creio eu, o filme foi muito mais visto lá fora do Brasil do que aqui. Então, realmente, eu entendo que nós vivemos uma fase muito interessante do cinema brasileiro, uma fase bastante proveitosa, mas eu entendo que há alguns nós nessa questão, né, que a gente ainda não atacou de uma maneira radical, como talvez em algum momento fosse necessário, principalmente no que diz respeito à regulação do mercado. Porque o mercado brasileiro, de certa forma, ele é regulamentado, mas ele não é regulado. Regulação, para mim, é como tem na China. Entram 40 filmes americanos por ano e pronto, acabou. E não entram mais que isso. E quando entram, os 34 filmes americanos que entraram em 2012 fizeram 55% da receita do cinema na China. Então, isso fica muito claro de quem que é exatamente o nosso Golias, vamos chamar assim, né? Porque, não sei se você sabe, hoje 2/3 da receita de Hollywood vem do mercado externo. Então, então o cinema americano, o cinema das majors, ele vai lutar com unhas e dentes para defender esse quinhão do mercado, porque sem ele não sobrevive mais. Houve época, sim, que ele sobrevivia. Hoje não sobrevive mais, né? Então, isso é muito importante, porque o nosso mercado, no âmbito internacional, os BRICS, como são conhecidos, são aqueles que têm a perspectiva de maior crescimento de público e de renda, né? Porque não é só o público, né? A gente tem que ver que, hoje em dia, não sei aqui em Brasília, mas em São Paulo tem sala de cinema que cobra R$80 o ingresso. Tá? R$80 o ingresso. No shopping JK, lá, que tem as salas da Cinépolis,
que tem as salas 4D, elas cobram R$ 80 o ingresso para você ver o Hobbit, por exemplo. Tá? Não sei se todos os filmes, mas, enfim. Né? Então, o mercado brasileiro virou um mercado atraente, é um mercado que tem crescido regularmente desde 2003, com algumas variações e tal, mas, claro, e tem crescido em público, tem crescido em receita. Mas a participação do cinema brasileiro nesse mercado de sala de cinema, por assim dizer, ainda é bastante pequena, no meu ponto de vista, em função dos investimentos que o Estado brasileiro faz na atividade. Né? No meu ponto de vista, a relação custo-benefício ainda é desequilibrada. Ela é desequilibrada justamente porque nós temos uma legislação muito frouxa, por assim dizer, em relação ao cinema americano, que realmente, porque, na realidade, com a presença dos circuitos estrangeiros aqui, a UCI, a Box Office, a Cinépolis, a Cinemark, algumas já existem, outras não existem mais, essas empresas elas dominaram o mercado de salas de exibição, e a gente sabe muito bem que a economia do audiovisual ela hoje não é pautada exclusivamente pela exibição dos filmes em salas de cinema, mas os principais produtos da indústria eles precisam necessariamente da exposição em salas de cinema, né? Para você poder explorar todas as janelas que um filme pode ter hoje. Tá? Porque isso dá uma visibilidade para o DVD, para o video on demand, enfim, para o OTT, né, como eles chamam, over the top, né, ou seja, que são essas novas formas de comercialização do tipo Netflix e coisas do gênero, né, porque no Netflix, quando você põe um filme lá, eu não sei exatamente como é feita a negociação, porque o Netflix ainda é uma caixinha preta, vamos dizer assim, mas você sabe que você ganha por exibição do seu filme. Né? Então, se seu filme foi muito falado, ele provavelmente vai ser muito visto nessa mídia também. Né? Então, é isso. Por outro lado, o que eu tenho observado também, no que diz respeito aos estudos do mercado, eu estava conversando com o Leopoldo sobre essa questão dos números, hoje existe um número razoavelmente grande de dados sobre o mercado e coisas do gênero. E eu peguei aqui, só para ilustrar, para não ficar recogitando números aqui para vocês, a Pricewaterhouse, que é aquela empresa que faz esses estudos de perspectiva do mercado, ela prevê para o mercado audiovisual, não só para o cinema no Brasil, um crescimento de 18,7% da publicidade na internet até 2017, tá? E que o mercado de mídia no Brasil, em 2017, deverá bater no número de 71 bilhões de dólares. Tá? Essa é uma leitura que eles estão fazendo. E eles têm os dados aqui de 2012, porque a Ancine não tem esses dados. Tá? Quer dizer, ela tem, em função do que a Price divulgou, que o crescimento da internet é mais ou menos de 15% ao ano, do videogame também mais ou menos dessa ordem, de TV por assinatura até 2012 era de 13,3% ao ano. E que a TV aberta e a TV fechada, elas tiveram faturamento em 2012 da ordem de 42,5 bilhões. Tá? Então, recentemente, não sei se vocês acompanharam, a Motion Pictures América Latina lançou uma pesquisa de mercado que ela tirou os dados daqui. Tá? Né? 42,5, juntar mais algumas coisas, vai dar aquele número de 47, 49 bilhões que eles tanto falam. Né? Então, realmente, o mercado cinema e audiovisual no Brasil cresceu muito, mas eu acho que ainda temos muitas coisas a atacar, muitos elementos que ainda não estão contemplados por uma política audiovisual que atenda a demanda de toda uma juventude que está vindo aí, porque eu, como professor, me preocupo com isso. Né? Eu pergunto para os meus alunos, vocês são cineastas, vocês sabem o que vocês querem fazer na vida? Né? Porque, né? Pensem bem, quem é pai aqui, teu filho chega, pô, pai, eu vou fazer cinema. Pô, você cai da cadeira, né? Porque fala, pô, você vai fazer cinema, você não tem outra coisa para fazer na vida. Né? Tipo assim, né? Porque é um futuro muito incerto, mas não, é um mercado que cresce no mundo inteiro, claro, a economia do audiovisual, a economia do entretenimento, de modo geral, essas são os segmentos da economia que mais crescem no mundo inteiro. Vocês terem uma ideia, em 2013, na China, tudo bem, a China não vale como exemplo, mas vale. Só o mercado de cinema lá cresceu 35% num ano.
né? Quer dizer, a gente tem crescido na ordem de 9%, 6% na receita, porque o público, eu tenho aqui os números de 2009 a 2013 na receita, de 2010 para cá o mercado se encontra razoavelmente estagnado, tá? Porque em 2010 a receita foi de 1,5 bilhão e alguns milhões, em 2013 de 1 bilhão e 700 milhões. Então, se a gente fizer uma correção da depreciação da moeda, bilhões de dólares, e o dólar também tem depreciação, né? Não pense que o dólar fica congelado, bonitinho lá, não, né? Ele também tem, a inflação também come o dólar. Então a gente percebe que o mercado economicamente está mais ou menos estagnado, ainda que aparentemente tem um crescimento, porque o volume do dinheiro tem aumentado, esse tipo de coisa, mas eu estou falando da economia em dólar. E o que acontece assim, nesse manifesto que saiu agora recentemente por representantes do audiovisual, eles dizendo que o Brasil é o 10º mercado de cinema no mundo. Na realidade, foi em 2012, porque eu não sei o que aconteceu no México, houve uma debacle, o México teve uma caída, mas em 2013 o México já recuperou, porque, pensem bem, o México tem mais do que o dobro de salas de cinema do que o Brasil, a Cinépolis tem 2.500 salas, 2.400 salas só no México, né? Então, são números de outra grandeza, né? E, enfim, mas a gente tem visto também que a TV a cabo ela tem crescido, mas a TV a cabo é um modelo de negócio datado, né? Só para encerrar, um importante executivo americano falou que o problema dele, vocês sabem qual que é? Que o público médio dele tem mais de 32 anos de idade. Por quê? Porque os jovens não veem mais televisão. Então, por isso que eu estou dizendo, o modelo de negócio de TV a cabo, que o Brasil está investindo, a 12.485, ele chegou um pouco tarde. Porque daqui a alguns 10 anos, sei lá, quando isso passa rápido, eu digo isso que eu estou com 55, passa rápido, 10 anos passam rápido, gente, né? Esse modelo de TV a cabo já vai estar datado e, como sempre, a legislação, a política, ela não consegue antever os problemas que estão por vir. Esse me parece um problema fulcral da nossa política econômica do audiovisual. Obrigado. Fulcral pegou pesado. Interessante, na fala do Gatti, a questão do custo-benefício do investimento do Estado brasileiro no setor, né? Para citar essa coisa do valor do ingresso na minha cidade, que é Vitória, agora a Rede Cinemark resolveu botar 2 filas de cadeiras que tremem. Porque... E que você vai assistir filmes que fazem a cadeira tremer, né? E para ter uma cadeira trepidante, você vai pagar R$50. Estou passando para o lado de lá a bola, e passando a fala para o Leopoldo. Leopoldo, por favor. Bom, obrigado. Imagina. Boa tarde a todos da mesa, colegas e auditório. Tem várias pessoas. Devo deferência, especialmente a Assunção, que foi minha colega de CBC, de diretoria do terceiro, e também na construção daquele congresso, né, que foi uma coisa que foi muito intensa, porque era um momento de terra arrasada que eu acho que como nunca esteve na história do Brasil, que era ali o final dos anos 90. Né? Lembrando que o Gustavo havia começado até aqui em Brasília, ele, Augusto e Vera, Augusto Sevai e Vera Zaverucha, um seminário de repolitização do cinema brasileiro. Já chamou de repolitização do cinema brasileiro. E havia uma movimentação muito grande nas listas, nas coisas todas, e nesse sentido, temos que lembrar e dar os créditos ao Marcos Manhães Marins, o papel, ele próprio, pessoalmente, como assim, um grande, sempre invocando a necessidade de se fazer. Outra pessoa que eu lembro, que também é muito lúcida com relação a isso, um jovem, né, o Giba Assis Brasil, na época, então fazia, enfim, era uma necessidade de todo mundo, e o setor, a gente não tinha absolutamente nada, nem um órgão regulador. A gente tinha como modelo, né, uma lei do audiovisual
e depois nós conseguimos combinar ela com a Lei Rouanet, acertamos um total lá de 4% e 3%, e de forma que você podia utilizar as duas, e era isso. E era o mercado, vai atrás e tal e tudo mais. Então, era um contexto realmente de miséria, de terra arrasada, sabe? Tendo saído de uma ditadura onde se viveu uma experiência também de um equipamento estatal, de uma produtora de Estado, de uma distribuidora de Estado, tal e tudo mais. Então, de forma que a gente teve um exercício do cinema, você tem um corte ali dos anos 50 para os anos 60, toda essa mudança de modelos, de economia, de público e tal. Mas o fato é que, em 64, inaugura-se uma nova história no Brasil, né? E a nossa experiência industrial, digamos assim, se deu nesse contexto, nessa ditadura. E foi onde praticamente toda a geração anterior foi formada, era o balcão, era o guichê onde tinha que se dirigir também para distribuir os filmes, e também o Conscine, que também cumpriu o papel da Ancine, que era a agência reguladora, digamos assim, era o órgão regulador, né? As resoluções do Conscine, muitas delas estão aí vigentes até hoje, com outras palavras, né? Como eu digo, por exemplo, a questão do não comercial, é uma coisa que estava lá muito bem posta, não foi inventado nada, isso estava lá na resolução da Ancine, que definiu o não comercial, que permitia a exploração, por exemplo, do movimento cineclubista, sem caracterizar competição com o mercado formal aí de salas. Bom, havia o interesse de todas as partes, né? Porque é o seguinte, sem órgão regulador naquele momento, nós não tínhamos, por exemplo, para levar um filme para o exterior, tinha que registrar o filme no cartório. Então, os americanos dominaram completamente o mercado na década de 90. Foi exatamente no período de fechamento da Embrafilme. Tal, a partir daí, você nunca mais viu cinema francês, cinema alemão, cinema japonês, tal, e tudo mais. Aí virou, assim, acachapou o mercado brasileiro, e aí começou o movimento da implantação das multinacionais, porque não tinha lei, não tinha regra, não tinha empecilho, né? Era o mercado e tal. Então, aí foi, na época, a Cinemark, a UCI e a Reuters, praticamente, que entraram. A Reuters, acho que nem existe mais, é australiana, e entraram e chegaram. Depois, o Luiz Severiano, que também era a maior rede, se adaptou ao modelo, também de exploração, porque a tendência era aquela, e de forma que não tinha perspectiva nenhuma. O mercado de infraestrutura, por exemplo, vivia praticamente da publicidade. Podemos até dizer, de certa forma, que até financiava o cinema brasileiro, certo? Porque a gente se pendurava sempre nos fornecedores para apoiar. Já viu que você pega os valores das produções, né, naquele momento, então, sem a participação aí dos outros parceiros, isso não se fazia. Então, era um cenário muito, muito ruim, muito de terra arrasada mesmo. E aquele mecanismo de lei de incentivo, de terceirização, digamos, da responsabilidade e tal, ele permitiu a recriação, a retomada de alguns filmes, mas logo ele também se caracterizou com quem tem maior poder de lobby e quem não tem maior poder de lobby, porque o Estado, nesse momento, na década de 90, ele se omitiu de fazer política cultural. Eu até usava o exemplo do... não sei se alguém já ouviu falar do Zé Coco do Riachão, que era um rabequeiro de Minas Gerais fabuloso, um cara que tinha 3 discos e um artista popular, mas assim de altíssimo nível, tudo. E ele morreu, passou 10 anos tentando aí batalhar com o Pronac dinheiro para fazer a obra dele e não fez. Então, isso é só um exemplo de, eu acho que talvez milhares de pessoas que nunca captaram um centavo aí nas leis de incentivo, da forma como estava ali apresentado. Além do que, a gente carecia de uma série de mecanismos. O primeiro deles era um órgão regulador. A gente precisava ter um órgão a quem a gente dirigir,
um órgão que registrasse os nossos filmes, que registrasse o público, que normatizasse o mercado, regulasse a entrada do filme estrangeiro, tal, não sei o que, tarará. Aí, o que eu acho que foi o grande resultado do Congresso, daquelas 39 resoluções, que foram 39 resoluções pactuadas. Então, elas foram pactuadas, aquelas 39, pactuadas por todos. Então, pelo setor econômico, sabe, pelos realizadores. E nós, na época, os curtas-metragistas, tínhamos um papel muito relevante na política, e nós conseguimos, na época, que era a ABD, e nós conseguimos, na época, com 13 ABDs, né, e, na verdade, eram 2 pessoas por entidade, e, nesse momento, a gente dividiu a ABD em 20 e tantos, e foram em 13 ABDs. Mas foi muito, muito importante, porque várias das pessoas estão aí, dentre elas o Manuel e outros mais. Mas aquele congresso foi feito por necessidade mesmo de que acontecesse alguma coisa. Ninguém se sensibilizava, digamos, de chamar para si a responsabilidade de produzir, e o governador Olívio Dutra, na época, deu R$120 mil, R$120 mil. Aí o pessoal da Fundacine, muito organizado, botou todo mundo num hotel, a gente ficou 3 dias no hotel, praticamente, e esses R$120 mil deu para pagar a passagem, hospedagem, alimentação de todo mundo ali. E, além do que, foram 3 dias de trabalho intensos, assim, trabalho de grupo, plenárias, e articulações, eram nos quartos, corredores. A gente ficou 3 dias respirando política e construindo esse consenso em torno dos temas que surgiam nos grupos. Né? Então, esse foi o momento, por exemplo, que o CBC, que a gente invocava sempre que a segunda edição tinha acontecido em 53, então ele fazia todo sentido ele acontecer naquele momento, porque ele foi absolutamente exitoso. Porque você pega desde a resolução número 1, sabe? Então, está lá, a Ancine, gosta e não gosta, está lá. Ela vai existir, está institucionalizada, tal, e tudo mais. E os outros itens, todos, foi que Orlando Senna e eu trouxemos, depois fizemos um seminário no Rio de Janeiro, quando o Lula ganhou a eleição, para atualizar as resoluções, rediscutir as resoluções do CBC. E isso foi a nossa pauta, nosso plano de trabalho, praticamente, que a gente trouxe para a comissão para Brasília. E eu acho que a gente até se superou na realização de muitas coisas, e, obviamente, vários programas deram certo e outros não deram certo, e por diversas razões e tal. Mas eu digo assim, comparando a disposição das pessoas naquele momento, era como se fosse assim, todo mundo era guerreiro sem saber quem era o inimigo, sem batalha. Estava todo mundo, então, com muita moral, digamos assim, em tudo que se colocava, toda a reivindicação era absolutamente legítima, e havia necessidade de pautar aí o Estado, a sociedade, enfim, dar essa repercussão. Então, foi uma coisa assim, marcante, histórica, a repercussão de mídia toda que se teve, o trabalho todo de diretoria que nós fizemos posterior, com a direção do Gustavo, os outros congressos que foram se sucedendo, e de forma que a realidade hoje, 14 anos depois, é completamente diferente daquele período. Então, eu acho que a gente teve êxito em construir a coisa de conseguir pactuar 39 pontos e perseguir aqueles 39 pontos. Então, aqueles 39 pontos interessavam a todos, era do interesse de todos. Então, assim como eu acho relevante, tudo o que o André colocou, por exemplo, são coisas que, análises, por exemplo, de número, porque planilha é uma coisa que você faz de acordo com a encomenda, certo? A planilha. O Luiz Nassif, né, tem um livro que chama Cabeça de Planilha.
né? Então, uma pesquisa ela pode ser analisada, você pega um órgão de pesquisa ou um pesquisador, uma universidade e tudo tal fazendo, você trabalha aquela pesquisa de 1000 formas diferentes. Eu diria até, claro que o André tem um estudo muito mais aprofundado, mas até o Marcos Marins, ele pega, às vezes, as coisas lá e faz uma reflexão sobre outra ótica, outros números. Então, eu acho que está assim, também rolando, é uma coisa que a gente tem que, indiscutivelmente, tocar o barco para frente, apoiar tal, e tudo mais, mas, obviamente, que há coisas a serem ajustadas. Eu acho que a coisa mais importante que nós conseguimos foi a lei. Né? A lei, é a letra da lei. O Congresso aprovou, é lei. O que a agência faz? Ela normatiza, ela cria normas em cima das leis. Então, essas normas podem ser feitas ou desfeitas, sabe? Aí, de acordo com as coisas. Então, eu acho que a gente vai viver um período de experimentação, aí, de exercício, porque a nossa fase reivindicatória de recursos e tal, eu acho que está um pouco superada, porque hoje é uma oferta de recurso para alavancar e tem que ter gerado distorções de tanta oferta de recursos aí que se tem. E, na verdade, por exemplo, esse recurso pode ser muito mais bem trabalhado, elaborado. Tal. Esse eu acho, por exemplo, uma discussão, uma análise crítica, né, que é produzida aí por vários pesquisadores, mas o André, especialmente, tem se dedicado a isso, e algumas outras pessoas e tudo, mas fazer, por exemplo, disso, esse é um pretexto, por exemplo, de uma razão forte, já que é o que vai definir as nossas vidas daqui para frente, esse novo modelo, aquele passado não existe mais, aquelas leis não existem, a não ser uma ou outra aí que ficou aí juntada aí com essas outras. Então, eu acho que o nosso trabalho, por exemplo, esse é um trabalho, um pretexto nobre para a convocação de um CBC. Sabe? Esse é um pretexto nobre. Agora, isso, eu acho que uma CBC é para refletirmos de forma propositiva sobre aquilo tudo que está feito ali, que foi conquistado a duras penas, e tudo, só que está lá, ele pode ser normatizado para melhor, sabe? Ou pode ter sido normatizado num determinado momento que foi adequado, e hoje não é mais, como a própria instrução normativa do não comercial. Então, que ela tinha uma realidade em 2007, e hoje não tem mais, porque hoje está muito mais para rede, nuvem e tal, as coisas, do que qualquer processo analógico. Né? Então, isso são normas, mas a lei está lá e a norma você recria. Então, isso é o que faz a diretoria e tal. E, agora, em razão da existência do fundo, né, então, aí gerou-se, claro, aí todos os atores, grandes e pequenos, todo mundo, obviamente, esse fundo é para servir a todos esses atores. Né? E quem tem maior poder de articulação e tal e tudo mais, sempre foi assim. Né? Então, chega primeiro, tal, faz aquilo que foi apresentado aqui pelo presidente no primeiro dia, dizendo que o problema, na verdade, vem dos produtores, que não leem as coisas e tal, não sei o quê, tarará. Bom, agora, normal, isso é jogo institucional democrático. Sabe, eu acho que só o fato de vir aqui, digamos, representantes do Estado, e debater e ouvir e tal. Agora, também nós temos experiência de relacionamento com a Ancine, que a Ancine ouve também. Tem diálogo, dá para, sabe, dialogar, pautar, levar e reivindicar. Agora, eu acho, sobre essa crise de identidade do CBC, fica ou não fica, mantém-se uma entidade e tal, eu acho que a única coisa que ele não pode ser reduzido a um aparelho político, a mais uma entidadezinha. Sabe? Ele não ela é uma supraentidade. Sabe? Ela é o equivalente, correspondente ao Conselho Superior de Cinema. Sabe? Então, é esse papel, para discutir as grandes coisas, os grandes temas e os temas de interesse comum. Então, eu acho que, por exemplo, eu lanço aqui uma ideia de fazer uma convocação, por exemplo, primeiro a gente precisa trazer as entidades de volta. Sabe? Aí não dá para tocar o CBC
e só com ABDs, cineclubes, a guerreira Tia Edna, Geraldo e mais tudo mais que vem dando suporte, o Cariri e tal, essa coisa toda. Mas precisamos trazer os atores, sabe? Se os americanos atuam aqui dentro, usam o artigo 3º para cumprir cota de tela, sabe? Então ocupa o espaço do cinema brasileiro com aquelas produções da Globo, tal, aquela coisa toda, e que não serve, esse produto não serve fora do Brasil, porque não é o principal produto dele. O principal produto dele é o produto da matriz dele. Então isso chama afagar a cabeça de menino, sabe? Então vem aqui, tem um mecanismo, um recurso, e pega, faz um filme. É isso, mas assim, o relacionamento com o país, quer dizer. Então, as majors aprenderam que os americanos são muito odiados no mundo todo. Então, que eles estabelecem relações locais, por exemplo, através de coproduções, fazendo produções de filmes, levantando a cinematografia local, mas tudo pequenininho, e tudo circunscrito dentro da fronteira. Eu não sei se alguém tem aqui, conhece algum filme de artigo 3º que a própria Major botou no seu catálogo para distribuir mundo afora. Né? Eu acho que não existe. Né? Tipo cabeça de bacalhau. Tirando coisas como, por exemplo, o Aníbal Massaini, por exemplo. Sabe? Quando ele fez o Pelé Eterno, né? Ele fez com a Warner tal, na época, e aquela coisa realmente de ler contrato. Né? Eu acho que hoje tem um exercício muito maior de ler contrato do que antes. Ele fez um trabalho maravilhoso ali com o Pelé, sabe? Me desculpe, assim, o cara foi a fundo, levantou tudo que tinha de memória, sabe? Até o que não existia, sabe? Ali o cara pegar e fazer aquela coisa e recriar com o Pelé ali os gols que não tinham sido filmados e tal. Então, era um trabalho espetacular. E vinha a Copa da Alemanha, ali na sequência. Aí o Aníbal foi, inclusive, com o Pelé, foi com Gil e tudo, para a Alemanha, lá e tal, para fazer a gente fazer a parceria cultural e tal. E aí, chegando à Copa, o Aníbal descobre que, por contrato, ele não podia levar o filme nem para o Paraguai. Sabe? Então, aí um filme do Pelé eterno. Né? O Pelé é uma figura global, mundial, né? Talvez a figura brasileira há mais tempo, assim, a mais global tal, e tudo mais. Então, isso foi uma realidade. Tal. Agora, isso, por exemplo, é uma coisa que pode ser tratada com força, eu acho que nesse momento. Eu acho que, num determinado momento, todo mundo precisava de artigo 3º e tal, não sei o quê, corria lá, fazia, e depois fazia aquela trinca Globo Filmes e tal, até que a Globo resolveu ela própria fazer ali filmes também, e aí a Larry B do Daniel Filho virou Globo Filmes, e aí começou essa coisa toda. Então, eu digo, o tratamento das distribuidoras, preferencial para o artigo 3º, são os produtos em parceria com a Globo, com atores da Globo, essas coisas na linha stand-up e tal. E, agora, isso é feito com recurso público brasileiro, recurso seu, meu, né, que a gente paga de imposto. Então, isso que André levantou como exemplo da China, por exemplo, de regulação, então isso é uma coisa que permite, é moral, sabe? Você é soberano, você regular uma relação dessa. Então, a gente tem uma cultura também, assim, muito claro que você tem que ter uma boa relação com todo mundo, mas uma cultura de medo dos americanos, que é uma coisa assim, de louco. Então, a gente, porque fazia que foi retalhado uma vez, vai retalhar outra. Não, o Brasil é um mercado interessante, o americano é pragmático, sabe? Lembra do Fantasma de Canterville, né? do Oscar Wilde? Né? Ele tinha uma casa assombrada, imagina, ele foi lá, comprou óleo para passar na corrente do negócio, e é isso. Tá? Era essa a minha contribuição, e é isso. Eu queria agradecer meu amigo Orlando Bonfim, grande parceiro também, que há anos que eu não via, Solange Lima, né, pessoa importantíssima aí tanto na BD, na luta e pelo audiovisual em geral. Tá? Obrigado a todos. Interessante a fala do Leopoldo, né, porque explicita que as políticas hoje, né, que o governo
declara a todos os ventos, é uma política que contou com o apoio dos movimentos, né, que foi construída a partir dos movimentos sociais do audiovisual brasileiro. E política de governo é diferente de política de Estado, né? Porque o Estado inclui o povo, não é isso? Bom, vamos passar para André Leão. Bom, boa tarde aos amigos, me permito chamar assim da mesa, ao público presente. Nessas últimas semanas, nas diversas listas nacionais que a maioria de nós participamos, a gente escutou muito isso da pertinência de estarmos reunidos aqui, discutindo o CBC, da pertinência de, desde pela manhã, e continuaremos logo findado aqui esse encontro com a Assembleia do CBC, discutindo, né, a sua continuidade, de que maneira queremos que o CBC continue, ou, inclusive, aqueles mais, não diria necessariamente pessimistas, mas aqueles que preferem o caminho da extinção do CBC. Essa é a única via para que legalmente se extinga a entidade, tendo a Assembleia que teremos hoje, para que numa próxima, não necessariamente eventual, mas numa próxima Assembleia, se decida pela extinção. Acho que é um direito que muitos têm de apregoar e desejar isso. Não sei se, de fato, esse é o caminho. Espero que não. Mas muito se disse nessas listas que, enfim, o CBC e diversas outras entidades representativas do audiovisual brasileiro estão mortas, estão aí como zumbis vagando à sombra, né, do que foram outrora. São analogias terríveis, assim. Eu acho que, de fato, o que acontece com o CBC, o que acontece, em certa medida, com a ABD Nacional e com diversas outras entidades representativas do setor audiovisual brasileiro, e não apenas do setor audiovisual brasileiro, diversas entidades da sociedade civil brasileira, é que, de fato, a representatividade se pulverizou, ela se fragmentou, ela se especializou. A gente, hoje em dia, tem conexões e pontos de contatos, muitas vezes, com alguém que está do outro lado do mundo, né? A gente se importa muito mais com o problema de alguém que está em outro país, que está longe da gente, do que com o problema comum que a gente tem com o mesmo vizinho, né? Ali na rua, no edifício, porque, de fato, as redes, né, nos aproximaram muito de outras questões e de outras pessoas e, ao mesmo tempo, nos separou daqueles que estão mais próximos da gente, né? O problema virtual é muito mais próximo do que um problema latente e que permeia o nosso cotidiano concreto, né? Acho que a gente tem diversos paradoxos aí da sociedade civil organizada, né? Se a gente olha um pouco para trás, a gente lembra que o movimento estudantil, ele outrora foi muito convidativo, né? Ele era um movimento aguerrido, né? Como não recordar do que foi a UNE, a UBS, né? Nos anos 80, findando os anos 90, ainda eram entidades fortes, eram entidades convidativas, assim como as ONGs tinham uma reputação ilibada, assim, né? Tinha toda uma mítica em relação à seriedade e o papel social que cumpriam as ONGs, coisa que hoje em dia, após escândalos e mais escândalos, a gente não vê da mesma forma. Os conceitos de direita e esquerda se relativizaram, os inimigos comuns já não são mais tão facilmente identificáveis. Enfim, a sociedade civil mudou. E isso influenciou, obviamente, na maneira de organização das nossas entidades. Mudou, inclusive, com ações governamentais que fragilizaram as entidades, por mais que essas ações governamentais sejam salutares e importantes, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Através do portal da transparência, você vai lá e solicita e obriga que determinado órgão, que a SAV, que a Ancine, que o MINC, né, faça público um determinado documento, uma determinada coisa que você gostaria de saber.
quando antigamente as entidades cumpriam com esse papel pelo prestígio que tinham, acesso que tinham, com seus respectivos secretários, ministros, né? Então, pouco a pouco, as pessoas descobriram, a Solange comenta bastante isso, de que, pouco a pouco, as pessoas descobriram que, pelo e-mail, elas têm, certamente, o mesmo acesso, a mesma possibilidade de acesso com os órgãos governamentais que antes tinham as entidades, pelo seu prestígio, pelo seu poder de mobilização, né? Então, de fato, isso foi também pulverizando a capacidade da sociedade civil organizada acessar, né, aos órgãos públicos. A gente tem, há poucos meses, a presidenta decretou, né, uma forma de participação da sociedade civil nos conselhos, nas conferências, e que também essa regulamentação faz com que a sociedade civil organizada tenha uma capacidade muito maior, né, de pressão e de organização e de poder, não apenas consultivo, mas, de certa maneira, também passa a ter poderes, pouco a pouco, cada vez mais deliberativos, e isso também faz com que a gente precise repensar as formas de organização da sociedade civil organizada. Cito como exemplo a minha cidade, que é aqui Brasília. Nós temos, em uma cidade de menos de 3 milhões de habitantes, 5 entidades do setor audiovisual brasileiro, a ABCV, que é o braço da ABD Nacional aqui em Brasília, a ABDDF, a gente tem a Procine, dos longas-metragistas, a gente tem a Ceicine, que é um coletivo de realizadores da Ceilândia, da periferia, a gente tem a BPA, dos produtores, e a gente tem uma outra entidade, a Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, que realiza uma série de eventos. Enfim, são 5 entidades. E aí, em virtude da política pública, que também regulamenta a participação da sociedade civil, a gente cria um colegiado setorial do audiovisual pelo governo e cria-se, então, uma 6ª entidade representativa do setor audiovisual brasiliense. Isso para mim, é um disparate que não tem nome, né? Essa quantidade de entidades, essa falta de foco. A gente está cada vez mais preocupado com a formiguinha de cabeça vermelha que só existe em tal lugar. É a fragmentação de nossas lutas, de nossos anseios, né? Mas eu também acho que outras coisas certamente influenciaram nessa desmobilização da sociedade civil. Eu me pergunto, e eu acho que faço várias perguntas para que a gente depois discuta sobre isso também, será que a derrota que sofremos nós todos em relação à não aprovação da Ancinave começou a nos desmobilizar? Né? Será que termos companheiros de lutas que sempre estiveram ao lado de nossas entidades, nos governos federal, estadual, municipal, também ajudou a desmobilizar-nos? A suposta abundância financeira, que tem recurso até não conseguir mais, também não nos desmobilizou, né? Ou seja, está todo mundo preocupado com o seu trabalho, com o seu filme, e aí a mobilização política se esvaiu, né? Isso que eu já comentava um pouco, o Sistema Nacional de Cultura, que obriga a criação, né, de editais locais, dos conselhos de cultura, dos fundos, também nos desmobilizou, porque, de certa maneira, a gente percebeu que, com essas obrigatoriedades do Sistema Nacional de Cultura, os municípios e os estados, obrigatoriamente, têm que oferecer dinheiro para o audiovisual. E a gente percebeu que esse é um primeiro dinheiro muito mais fácil, estamos muito mais preocupados com as questões locais, com o bairrismo, do que necessariamente as questões nacionais, enfim, da política estruturante do setor, né? Não sei, talvez. Será que também a gente não foi, pouco a pouco, se desmobilizando porque a indústria audiovisual brasileira ela é muito mais televisiva do que cinematográfica? Talvez aí um pouco da explicação do porquê a ABPI-TV é uma entidade que não está sofrendo o que nós estamos sofrendo, porque, além de ser uma entidade empresarial, não é uma entidade, né, de realizadores como as nossas entidades,
a lei de TV paga é uma lei de TV paga televisiva, não é necessariamente uma mescla tão forte assim entre TV e cinema, como muitos apregoam. Não sei. Não sei. Talvez essas sejam razões que a gente precisa discutir também. O que, de fato, eu acredito é que o CBC não pode viver com a nostalgia do que foi. Eu acho que o CBC, a partir de agora, tem que ser útil aos seus filiados, né? De fato, a gente precisa entender que o passado correspondeu à conjuntura daquela época, e as condições daquela época, as leis daquela época, a lógica de organização da sociedade civil naquela época. A gente tem que entender que os meios de mobilização de massa se modernizaram, se modificaram, e a gente ainda não aprendeu a lidar com elas, tanto quanto a gente imagina que sabe lidar. Essa lógica que o Leopoldo citou, né, de rede, de nuvem, de teia, a gente precisa se apoderar muito mais dessas tecnologias para que, de fato, nos comuniquemos com as pessoas. Eu acho que tanto o CBC quanto a BD Nacional precisam pensar se, de fato, queremos continuar sendo entidades de entidades, ou se queremos passar a ser entidades de realizadores, de pessoas interessadas no audiovisual independente nesse país. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que, né, ter e discutir até que saiamos daqui de Brasília com a Carta de Brasília do CBC. Só para finalizar, para colaborar um pouco com o meu xará, de fato isso, o México tem, assim como a Argentina também, o dobro de salas que tem o Brasil. E aí, aqui em Brasília, alguns meses atrás, estava o Manuel Rangel dizendo que não, em 10 anos de Ancine, a gente cresceu em 700 salas de cinema no país. E aí eu disse ao Manuel, se a gente continua crescendo nesse ritmo, de a cada 10 anos, novas 700 salas no país, e eu disse isso a ele, não é necessariamente uma crítica direta à Ancine, ao cinema perto de você, é que a Ancine também não pode fazer tudo, né? Não é papel só da Ancine resolver todos os problemas do audiovisual brasileiro. Mas se a gente continua crescendo nesse mesmo patamar, a gente vai demorar 40 anos, gente, 40 anos, para que tenhamos a mesma proporção de habitante por sala de cinema no Brasil que tem a Argentina e o México, que tem cinematografias muito similares às nossas, em questão numérica. Pois é, e se não crescer a população brasileira. Agora, se a gente quiser chegar a patamares como a França, que você diz que viu mais, né, filme brasileiro do que nós mesmos, é porque eles têm 20 vezes mais salas de cinema por habitante do que nós. Então, de fato, a gente sempre diz, não, o problema do cinema brasileiro é a distribuição, o problema do cinema brasileiro é o roteiro. Não, para mim, o problema do cinema brasileiro é que nós não temos salas, nós não temos mercado. Não temos mercado. Enfim. Muito bem. Parabéns, André. O André fala sobre a mudança do modelo de representação e participação, né? É muito interessante isso, né? O governo vem com o Sistema Nacional de Cultura, e eu acho que isso ajuda a mobilizar os lugares onde, inclusive, não havia, né, nenhum sistema de participação, né? Municípios pequenos, no interior. Mas isso eu acho que não exclui, né, a importância das entidades de nenhum modo, né? É o seguinte, entidades é a forma constitucional de representação. São associações, sindicatos e tal. Isso é a lei, a Constituição, certo? Aí o direito do cidadão de consultar a ouvidoria e tal, isso é natural. Agora, as entidades, se for, a não ser que mude a lei, certo? Então, aí o cidadão direto e tal. Mas, por enquanto tiver essa Constituição e essa lei, a forma de representação dos segmentos são associações e sindicatos. É isso. Bom, então, aproveitando esse ensejo, eu vou deixar a fala mais importante por último, que é de Dona Edna. Eu acho que toda a mesa aqui concorda. E vou passar direto para o Geraldo Moraes, que tem uma reflexão muito interessante sobre esse tema. Não é isso, Geraldo? Não sei, eu estava pensando aqui se, no meio dessa confusão toda, eu era capaz de fazer uma reflexão. Não, é sério mesmo, sabe? É sério mesmo. Porque... O que eu estava vendo aqui,
o título da temática de agora, estava ouvindo os papos de todo mundo aí, e fiquei ainda muito mais perplexo do que eu já estou. Né? Nós estamos discutindo novos rumos do CBC e políticas do audiovisual. Né? Está discutindo novos rumos do CBC, significa que nós chegamos à conclusão de que o Congresso Brasileiro de Cinema tem que tomar um rumo, tem que andar por aí. Né? Então, e agora há pouco que o André levantou uma questão, o que será que nos desmobilizou? Né? Eu estava pensando o seguinte, quer dizer, o CBC existe, eu acho que a pergunta que nós deveríamos fazer é o que foi que nos mobilizou? Né? Para tentar entender. O que nos mobilizou foi uma pauta comum. O que nos mobilizou foi o fato de que nós fazíamos uma coisa chamada cinema, não? E era preciso haver a regulação e a regulamentação. Era preciso haver a regulação e a regulamentação da atividade. Era preciso haver apoio do Estado. Nós estamos dentro de uma situação em que o cinema americano já tomava conta do mundo inteiro há muito tempo, né? E por aí vai. A televisão não abrangia o cinema e por aí vai. Então havia uma pauta comum. Havia uma pauta comum. Né? Agora, por que motivo que, de repente, isso nos desmobiliza, de uma certa forma? Né? E, por outro lado, a questão das políticas culturais. Quando o CBC criou, como foi criado, como é que eram as políticas culturais e que instrumentos nós tínhamos para exercer políticas culturais? Não tem nada a ver uma caricatura do que nós vivemos hoje, em termos de recursos, em termos de políticas, em termos de tudo, de estrutura e de tudo mais. Né? E o que eu me ligo nesse momento é o seguinte, quer dizer, nós estamos tratando do Congresso Brasileiro de Cinema, que foi criado num momento desses, num momento em que o cinema não é mais o cinema. O cinema não é mais o cinema. O Gatti falou uma frase aí que eu achei muito interessante, quando ele disse a Lei 2.485 é uma novidade, está ótimo, né? Mas já chegou um pouco atrasado. Quer dizer, o que há de mais avançado nesse momento, em matéria das nossas políticas culturais, já chegou atrasado. Já chegou atrasado. Quer dizer, o que eu estou querendo levar a isso? Que tipo de reflexão que eu estou tentando colocar? Tento colocar exatamente isso aí. Quer dizer, quando o CBC foi criado, o cinema era uma película que era projetada numa tela nas salas de cinema. Né? E, nesse momento, a televisão era um eletrodoméstico. E o telefone era um instrumento que estava parado num canto para as pessoas falarem por telefone. Ninguém sabia o que era internet, ninguém sabia de coisa nenhuma. Hoje, nada disso mais funciona. Nada disso mais funciona. Nós estamos num mundo absolutamente dividido, absolutamente dividido. Teatro era teatro, televisão era televisão, cinema era cinema. Partidos políticos de direita eram de direita, de esquerda eram de esquerda. Não era, não? Era isso, você sabia perfeitamente que lado que o cara estava. Não é? Certo? Sim, boa ideia. Papa morria para deixar de ser Papa. Né? Hoje ele é eterno. Não é só o Pelé, é o Papa também. Então, entende o que eu quero colocar? De lá para cá, o que foi que aconteceu? Tudo aquilo sobre o que se baseou a nossa militância e o nosso trabalho sumiu dos acontecimentos. Não é mais essa a realidade que a gente vive. Né? Então, eu acho que é difícil a gente discutir o cinema brasileiro quando a gente verifica que o que acontece no cinema brasileiro está acontecendo no cinema argentino, está acontecendo no cinema francês, está acontecendo no cinema não sei de onde. Entende? É meio difícil a gente dizer que as nossas entidades não representam mais nada. Quando a democracia representativa não representa mais coisa nenhuma no mundo inteiro. Quer dizer, nós estamos numa outra situação. Numa outra situação. É terrível isso? Sem dúvida nenhuma, é terrível. Agora, tem uma coisa maravilhosa no meio disso para nós. É que quando a gente começou a fazer isso, fazer cinema era pegar um equipamento pesadão, né, com estúdio, com profissionais, uma produção pesada, né, e fazer os filmes para botar na sala de cinema. Não é mesmo? Hoje, qualquer moleque faz isso na esquina. Hoje, quem está numa parada de ônibus faz isso. Grava uma imagem em alta definição com som direto. Nunca ouviu falar em Nagra. E o cara faz isso. Está entendendo? Quer dizer, e não é uma questão somente de profissionais, não é uma questão de geração. A gente fala na nossa geração, sim, a geração atual está demais, pelo amor de Deus. Menino de 3 anos está dando aula para a gente sobre como é que trabalha com o computador, como é que acessa a internet. Os meninos já nasceram com chip. Mas quando a vovó, em vez de mandar bilhetinho, como fazia antes, passar telegrama,
para convidar para o aniversário. Entende? Faz um selfie e manda pelo Instagram, mudou o mundo, meu caro. É outro departamento. E qual é a mudança fundamental? A mudança fundamental é que o cinema deixou de ser o cinema para virar audiovisual, e o audiovisual não é mais uma atividade profissional. O audiovisual é apenas um meio de comunicação da atualidade. Eu sempre cito isso. Quer se localizar com relação a isso? Quero. Então, vá numa parada de ônibus e peça para qualquer pessoa que está lá às 7h30 da manhã para o trabalho. Por favor, alguém pode me prestar uma caneta? Veja quantas canetas tem. Agora, pergunta para eles, quantos de vocês têm um celular que consegue tirar fotografia ou gravar em alta definição? Pode saber que mais da metade tem. É outro departamento. É outro departamento. Nós estamos passando realmente por um outro tipo de atividade. Então, quando me colocam a questão, a crise do CBC, eu digo, as entidades representativas não são mais representativas porque a democracia representativa deixou de ser representativa. Nós temos que refundar tudo isso. Não é? Quando querem me colocar a questão de partidos políticos, eu digo, tudo bem, mas nenhum partido político tem autoridade para discutir qualquer coisa conosco, porque nós não sabemos mais nem o que é isso. E eu não estou fazendo crítica, não, estou fazendo constatação. Assunção, vamos ter o debate. Como? Vamos ter o debate. Claro que o cinema americano continua. Claro que o cinema americano continua. Claro que a TV Globo continua. Claro que o mercado continua dominado. Claro que tem tudo isso. Ok, Assunção. Minha cara, o que eu estou querendo colocar... Deixa ele concluir o pensamento dele. O que eu estou querendo colocar é exatamente... Claro que tudo isso continua. Entende? Os partidos políticos também continuam. E talvez o problema seja exatamente esse. Entende? Nós temos que fazer uma revisão dessa história. A questão de mercado, por exemplo, quando você coloca o negócio do cinema americano, ele domina o mercado. Agora, o que é o Deus mercado para nós? Qual é o percentual da população brasileira que é atingida pelo mercado de cinema? Qual é? 10%? Onde? Nas capitais, no litoral, no centro-sul? 7%. 93% da população brasileira está fora. Está fora. E nós chamamos isso de mercado. Entende? Me desculpe, mas quando a gente fala teremos tantas salas de cinema, eu digo, que merda que vai duplicar. Porque lá vai o Homem-Aranha tomar conta desse troço. Entende? É preferível que essas pessoas fiquem fora, porque acontece o seguinte, não se trata da inclusão da população brasileira, se trata de manter excluído o cinema americano, que selecionou para ele a elite que tem condição de pagar hoje R$80, e graças a Deus que do lado de fora estão as outras pessoas. Onde? Estão no cineclube, estão no ponto de cultura, né? Estão nas igrejas, estão fazendo outro tipo de atividade. Outro tipo de atividade. Então, eu acho... É isso aí. Gente... Está todo mundo ansioso para começar o debate. Vamos lá, Geraldo. Isso. Mas, então, para completar, eu quero dizer exatamente isso. Quer dizer, eu acho que hoje a missão do CBC, veja bem, nós estamos tratando da vida de uma associação. Né? O que faz uma associação é a reunião de pessoas que têm um ponto de vista comum, têm alguma coisa em comum. Então, eu não estou nem um pouco preocupado se o CBC vai ter 50 sócios. Eu quero saber o seguinte, quer dizer, essa entidade chamada Congresso Brasileiro de Cinema, que tem pessoas que se dedicaram a ele, estão se dedicando agora, quer dizer, tem que se rever, sem dúvida nenhuma, e ver o seguinte, quem é que quer, quem é que está interessado em continuar reunido em torno desse congresso, dessa coisa, que eu não sei o que é, entende? E para que vai querer fazer? Porque não adianta nada a gente manter um congresso para trazer todas as contradições nossas para cá para dentro. A gente já viveu essa história, a gente já viu esse filme, não é mesmo? Então é mais ou menos por aí. E com relação às políticas culturais também, quer dizer, as políticas culturais de hoje, a gente está aqui com o Leopoldo, que é um dos protagonistas disso, já não é de agora, que as políticas culturais chegaram, as políticas do audiovisual ampliaram tanto o seu campo, que hoje não dá mais para você pensar em precisamos de dinheiro para distribuição.
Não, precisamos de dinheiro para distribuição, precisamos de dinheiro para produção, precisamos de dinheiro para o longa, para o curta, para a animação, para o programa do vídeo nas aldeias, precisamos da internet, precisamos de tudo. Precisamos de tudo. Como precisamos refundar o CBC, a partir da preocupação que nós temos hoje, com para onde é que nós vamos e onde é que nós estamos. Eu acho que o negócio é mais ou menos por aí. E quem vai recriar o CBC e a amplitude dele vai ser a quantidade de pessoas que estejam dispostos a participar dessa refundação. Porque é uma associação representativa de quem quer ser representado por ela. Se o cara não quer ser representado, tchau, cria outra. Que eu acho que é um problema muito nosso, pelo seguinte, por exemplo, só para dar o exemplo da Argentina. Quantas entidades de documentaristas tem a Argentina? 30. 30. Quantas entidades os diretores da Argentina têm? 3. Diretores de cinema. Então, vamos deixar de ser exclusivista num mundo em que tudo que é troço está misturado. E vamos procurar um jeito de resolver a nossa mistura. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. Não é? E, naturalmente, batalhar para que as políticas e tudo mais acompanhem esse negócio. Porque não tem mais jeito, não. Hoje, se você tapar um buraco, o outro aparece ali do lado. Não tem mais jeito. O formigueiro está solto. Não é? Então, essa colocação que eu gostaria de fazer, quer dizer, reunindo um pouco, porque eu achei muito bom tudo isso aqui, mas a cada um que falava eu ficava mais nervoso. Eu digo, pô, eu achei que estava entendendo um pouco, agora não estou mais. Não, porque a situação é completamente outra. Mas, enfim, era isso aí. Obrigado. Dona Edna. Dona Edna, a senhora vai passar o cimento, tá? Faz favor. Eu sei que as pessoas aqui estão ansiosas para o debate. Eu acho, falar um pouco do passado, aqui já se falou muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente. O que esse número de associações que está no Congresso Brasileiro de Cinema quer discutir, quer de fato que mude. Porque eu acho assim, a gente é muito de chorar, de dizer, não tenho, não sei o quê, mas a gente não é muito de lutar e ter os mesmos objetivos. Então, eu espero que o CBC continue muitos anos, mas é aí, gente, vocês têm que começar a fazer valer as novas necessidades. Porque as antigas a gente já falou aqui. Então, já se conseguiu muita coisa. Só que hoje, como o Geraldo falou, temos que fazer uma revisão de qual a importância e, por prioridade, começar a debater, levantar dados e começar a exigir das autoridades, de nós mesmos, né? Porque a gente é muito cômodo, não briga por isso e quer resultados. Então, é isso. Vamos para o debate, que é melhor, tá bom? Obrigada. Vou fazer as inscrições. Assunção, acho que tem que ter um microfone lá embaixo, não é isso, para poder gravar? Quer que eu faça isso? Você ajuda? Que horas são? Uhum. Me ajuda? Me fala as horas, por favor. Me ajuda, me informa as horas. Só um minutinho. 4:08. A gente tem até 4:30 para ficar aqui, né? 22 minutos. Peço que as perguntas sejam... Mas seguimos depois para a Assembleia para discutir e deliberar os rumos do CBC. Estão todos convidados. Qual é a ordem? Você me... Carla, você vai me... Eu não conheço o nome. Bom, boa tarde a todos, né? O que eu queria fazer realmente era retomar um pouco a questão que foi levantada, de que, de repente... Bom, eu sou Assunção Hernandes, produtora, atualmente também distribuidora, e fui presidente do CBC, antes vice, e agora conselheira, por enquanto. Fundadora de da Paz. Bom, gente, fiz tudo que tinha que fazer de errado, eu já fiz.
Então, a minha colocação é a seguinte: eu acho que o fato de as novas tecnologias chegarem são muito importantes e bem-vindas, e a gente tem mais que tentar aproveitar o máximo delas, né? Contudo, isso não extermina o teatro e muito menos a sala de cinema. Eu tenho uma experiência, porque como eu não me conformava, que todo mundo dizia que o cinema brasileiro ia mal porque o povo não gostava, então eu comecei a levar cinema para o povo, praça pública, em Goiânia, Mostra Curtas, FICA, e depois nas cidades do interior, etc. E a resposta que eu tenho é a mais sensacional possível. As pessoas falam, que maravilha que alguém está trazendo esses filmes que nós nunca vimos. Eu tomava um cuidado de programar filme bom, porque eu chamo, o resto é programa para TV, que está aproveitando a nossa lei, gastando bastante do nosso dinheiro e continuando enfim, a emburrecer o público. Eles pensam que aquilo é cinema, e depois descobrem que não. A tal ponto que no 8º festival que eu faço numa cidade do interior, que não tinha cinema há décadas, a população se envolvia tanto com o festival, nas avaliações, todo mundo, a prefeitura queria saber o que era melhor que tinha acontecido naquele ano, eles diziam festival de cinema. Ia para a escola, já fazia uma enquete com as crianças, o que vocês mais gostaram que foi feito pela prefeitura, porque a prefeitura participa da sala, não sei o quê. Ele dizia, o festival de cinema, a prefeitura resolveu retomar a sala, ocupada pela igreja, e reconstruir um cinema que já está sendo levantado. E a pergunta que as pessoas faziam para mim, quando eu cumprimentava, dizia que bom, que maravilha, vocês vão ter cinema, então o festival já cumpriu a função, e dizia assim, mas será que eles vão programar os filmes que você traz para nós, Assunção? Aí eu entendi que eles tinham entendido que tinha cinema, e que cinema não era aquilo que eles viam à noite, quando chegavam no trabalho, que era a única chance de ter acesso ao audiovisual. Então, eu discordo profundamente da colocação do meu colega, companheiro Geraldo. Acho o seguinte, que a indústria americana é sábia, os americanos sabem muito bem o que significa interferir na cabeça das pessoas, e o fato deles manterem o mercado quase que, como eu digo, dominado para o seu cinema, não só é o interesse de dominar a renda e levar muito dinheiro lá para fora e manter a nossa população trabalhada mentalmente com esses filmes, como também a ideia de que a cultura local não deve chegar com essa diversidade a toda a população. Quanto mais massificada pela TV Globo, pela TV Record, pela TV não sei o quê, melhor para eles, tem sido melhor até agora. Então, é por isso que eu não aguentei o final, porque a minha prática, dói ouvir isso, que nós vamos abrir mão. Eu participei do lançamento do Prêmio Platino, que é do cinema ibero-americano, no Panamá, agora esse ano. Eles me convidaram para participar, e foi a imprensa brasileira toda, e aí sentou o presidente da IGEDA, que estava criando, digamos, e bancando aquele festival, que a ideia seria ser o Oscar do cinema ibero-americano, a médio e longo prazo. E aí a imprensa brasileira ansiosa pergunta para ele, que pergunta incrível, por que o senhor acha que o filme brasileiro vai tão mal no Brasil? E eu esperava uma resposta quilométrica, né, cheia de filosofia. Ele respondeu simplesmente, vocês vão ter esse mesmo resultado enquanto o povo brasileiro não conseguir ir ao cinema. Tá? Enquanto o povo brasileiro não for ao cinema, vocês vão ter uma performance muito fraca. E o cinema não vai se impor nacional jamais para a sua própria população. E encerrou o debate, que eu achava que ia durar 1h30. Porque ele sabe disso. Como que nós não sabemos? Que o cinema, a hora que é limitado, que não chega à população, porque 80 e tanto por cento da população brasileira não tem acesso ao cinema, seja pelo que for, primeiro lugar. Segundo lugar, o que chega para eles, como cinema brasileiro, aquilo que eles veem na televisão, na própria televisão que produz aquele próprio cinema, que é basicamente televisão.
É só isso que eu queria. Obrigada, Sussão. De branco. De branco ali. Rubens, por favor. De barba branca, não. Bom, boa tarde, eu sou o Rubens Revald, realizador, professor e presidente da PASSE. E eu acho, assim, eu não cheguei aqui desde o começo, perdi a fala do André, mas eu peguei as outras falas. E questões que foram levantadas aqui, eu acho fundamentais, apesar de concordar com o que a Assunção falou, mas eu acho que o Geraldo tocou num ponto fundamental, que é, mudou tudo, né? E isso a gente tem que encarar, né? Senão a gente perde o bonde da história. Hoje os jogadores são diferentes, a forma de se consumir, não é uma palavra boa, mas as formas de se confrontar com o audiovisual, de produzir o audiovisual, de ver o audiovisual, são completamente diferentes, novas. E eu acho que o CBC tem que dar conta disso, né? Quando o CBC foi criado, eu estava engatinhando na política do audiovisual. Eu me lembro que tinha um sentimento, quer dizer, nessa nova fase, né, em 2000, teve um sentimento de um sentimento ecumênico que eu acho que deve ser buscado novamente, né? O Leopoldo falou que ele tem que ser quase que um espelho, um pouco, um confrontador do Conselho Superior de Cinema. Eu vou além. Ele tem que fazer o que o Conselho Superior de Cinema não faz. Porque o Conselho Superior de Cinema ele é quase que uma ficção. Se encontra uma vez por ano, ele é uma Câmara dos Lordes, né? Que tem uma primeira reunião em que se discute, esses pontos são importantes, e cabe, morre por aí. E o CBC, na verdade, não, ele tem que ser um fórum permanente de formulação e de questionamento e de pactuação de quais são as pautas. Então, nesse sentido, eu vou adiantar um pouco uma coisa, porque, infelizmente, eu não vou poder ficar às 4h30, que eu tenho um compromisso aqui do festival. Eu acho que tem que ser um pouco zerado, tem que se realizar, sabe, uma nova diretoria, tem que ser aberto para entrar novos parceiros, e, nesse sentido, a PASSE, junto com a Abrace, assim, eu acho que a PASSE volta para o CBC com essa questão... E a Abrace também, com esse mesmo pensamento. Assim, zerar uma nova diretoria, uma nova forma de olhar a ação do CBC e buscando novos parceiros. Eu acho que é fundamental o caráter ecumênico da CBC. Tem que encarar todos os lados dessa nova realidade complexa do audiovisual. É isso, obrigado. Obrigada, Rubens. É isso, finalizando, o Abraço também, junto com a PASSE, pede para voltar para o CBC com uma nova diretoria, porque hoje em dia o audiovisual mudou bastante, a gente tem milhões de problemas na Ancine, no fundo setorial, de um mercado que está acontecendo, e que eu acho que o CBC tem que ser além do Conselho Superior de Cinema, que, na verdade, nunca se encontra. Inclusive, esse ano só se encontrou porque eu acho que era ano eleitoral, porque senão também não teria encontro. Peraí. Demos... Pauta e leva para o Congresso, para o Conselho. É isso. Obrigada, Rubens e Carol. A palavra está franqueada para o João Batista Pimentel. Eu sei. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que a grande maioria aqui já me conhece. Meu nome é João Batista Pimentel Neto, eu sou jornalista, cineclubista, com muito orgulho, há 28 anos, e sou o atual presidente do CBC. Discordo, Geraldo. É verdade, nós não temos que discutir o que mudou, nós temos que discutir o que não mudou. E o que não mudou é o domínio do nosso mercado pelo cinema americano. O que não mudou é o cinema brasileiro achar que o cinema é só produção,
Eu escutei aqui, desculpa, pode ter ato falho, desconhecimento. O CBC não é uma entidade de realizadores. As vitórias do cinema brasileiro não foram construídas só pelos realizadores, foram construídas pelos festivais, pelos pesquisadores, pelos cineclubistas. Aliás, a grande maioria dos diretores, dos realizadores do cinema brasileiro sempre nasceram nos cineclubes e não nas universidades, que, aliás, tem o lado bom de ter ampliado o número de cursos de cinema no Brasil e tem o lado ruim, porque eu não conheço nenhum menino que sai do curso de cinema que queira ser cenografista, diretor de arte, nada disso. O cara sai e quer ser diretor de cinema e quer produzir seu filme, né? Com raríssimas exceções, né? Então, nós temos que começar a enfrentar o que não mudou. E se o CBC perdeu o norte nos últimos 2, 3 anos, foi porque uma boa parte do cinema brasileiro acha que o cinema brasileiro vai bem. Tem muita gente no cinema brasileiro que, apesar de 89% das cidades desse país não ter cinema, eles acham que o cinema brasileiro vai bem. Apesar dos 5 maiores canais de TV aberta, apenas um exibir cinema na televisão aberta e a sua própria produção, não a produção independente, eles acham que o cinema brasileiro vai bem. Eles acham que o povo brasileiro não ter dinheiro para ir ao cinema, porque façam a conta, ele está falando de um ingresso de R$80, que vocês podem achar um absurdo. Mas para uma família de classe média, essa C nova aí que inventaram, né, inventaram, bem inventado, até apoio isso, se uma família de 4 pessoas quiser ir no cinema, fica mais do que esses R$80, porque, inclusive, não tem mais cinema de rua, só tem cinema de shopping. Então, é o cinema, a pipoca, a Coca-Cola, o estacionamento, o transporte, etc. E tal. Fica em 120 e 130. E daí, aquele cálculo... Eu acho que tem um texto do Felipe Macedo, eu sou muito crítico a muita coisa que o Felipe Macedo escreve e escreveu, mas que chama o modelo do cinema brasileiro. Eu acho que o grande problema do cinema brasileiro é que o cinema brasileiro acredita que vai ser o cinema americano. Não vamos ser o cinema americano. Se a gente continuar insistindo em alavancar o desenvolvimento do cinema brasileiro dentro do modelo americano, nós não vamos ganhar a guerra deles. Eles têm drone, bomba atômica, eles têm tudo o que nós não temos. O Gustavo Daum, e o Fred é testemunha disso, ele falava uma coisa que era muito importante. Mexer no mercado brasileiro de cinema e aumentar a cota de tela de 10 para 15 é declarar guerra para os americanos. E a gente continua fingindo que não é esse o problema. Porque e daí tem uma parte do cinema brasileiro que vai muito bem, obrigado. E ao contrário do que muita gente acha, porque eu faço esses discursos veementes e críticos, eu não sou contra isso, não. Agora, se tem 1,2 bilhão de reais à disposição do cinema brasileiro, o que também não é uma verdade, porque desse 1,2 bilhão, pelo menos 1,1 bilhão, para ser bonzinho, está lá parado no Tesouro fazendo o superávit primário, né? Que essa é a realidade, né? Então tem que cuidar da infraestrutura, que vai mal, está melhor. Ninguém está dizendo que não teve progressos. É a mesma coisa a gente achar que nós temos que comemorar. Desculpa, eu não sou antipetista, mas nós temos mesmo que comemorar nos 4 anos de gestão da SAV, que estão terminando agora? Alguém aqui tem coragem de me dizer que dá para comemorar? Parou tudo, o DOC TV, que era uma grande sacada, parou. O Cine Mais Cultura, que era levar cinema para cidades de menos de 10, 20, 30 mil habitantes, que, aliás, é um mercado que o Geraldo cansou de dizer o tempo inteiro. Nem interessa para os americanos, porque o que interessa para os americanos é esse mercado que existe. Se crescer a 2, 3% por ano, eles comemoram na Casa Branca, 2, 3% a mais por ano no caixa deles. Agora, tem sim bandeiras do CBC históricas que não foram resolvidas. Basta ler não só a parte do CBC que interessa para a produção, para os grandes realizadores, das resoluções do 8º Congresso. Eu mostro para vocês que tem um monte de coisa lá que nós consensualmente decidimos em Porto Alegre,
que estão lá esperando a gente se unir de novo para resolver. Agora, no meio desse turbilhão todo, desculpa, Carla, você espera, eu vou acabar meu pensamento. Não, com você não, querido, estou contando as pessoas. Tem um monte de coisa para resolver. Agora, o que aconteceu no Brasil não foi com o movimento de cinema, foi com a sociedade civil organizada como um todo, gente. A sociedade civil organizada brasileira, que tinha antes a ditadura de inimigo, não tem mais a ditadura de inimigo, é outro papo agora. Então, a perplexidade não é no nosso setor. A perplexidade é em todos os setores da vida nacional. Em todos. Em todos. Os anistiados acabaram de lançar uma carta aberta à presidência da República pedindo punição para o general do Exército que disse que não pode, parará, pipipipi. Hoje a Folha de São Paulo já surtiu o resultado. O general diz que as Forças Armadas admitem que houve tortura durante o regime militar. Não, mas a gente dá risada, mas demorou 88 para 2014, demorou quase 20 anos para a gente conseguir que os militares brasileiros admitissem publicamente isso. E isso só acontece de uma forma, com pressão e mobilização. Desculpa, isso nunca faltou para o CBC. O que acontece, e daí é o depoimento de quem, daqui a pouco, graças a Deus, a Marx, não será mais o presidente do CBC, é que todas as entidades estão desmobilizadas e estão... Né? E isso, desculpa, tem nome, sobrenome e tem causas muito concretas. Né? O movimento social brasileiro foi criminalizado. Nós temos um problema na LDO que, se a gente não resolver, não adianta a gente se unir aqui, levantar bandeira. Blá, blá. Nós temos um problema do setor cultural, está debaixo da 866, a lei da besta, para quem não sabe, é a lei de licitação. E se você quiser fazer um livro com dinheiro público, você tem que prestar conta disso, debaixo dessa lei, que é uma resolução do CBC lutar contra isso. Só que o CBC, uma grande parcela, e uma parcela significativamente importante do CBC, que é a parcela que tem espaço na mídia desse país, acha que o cinema brasileiro vai bem. Porque, realmente, para essa gente, que são todos meus amigos, grandes cineastas, etc., para eles está muito bem. Agora, para os festivais não está, para os cineclubes não está, para mim não está. O cinema brasileiro vai estar bem quando ele chegar na casa de quem paga o cinema brasileiro. E quem paga o cinema brasileiro é o povo brasileiro. Porque poucos são aqueles que fazem cinema sem dinheiro público nesse país. Ponto. Obrigado. Eu vou só dizer quem está inscrito, ok? É Solange, Karen, Pedro. Encerramos na fala do Pedro. Pode ser? Mais alguém? Última chamada? Ok, Solange. É uma pena, né, que é tão rápido assim, para discutir tanta coisa. Mas, assim, eu acho que a gente continua preocupado com o que não foi, com o que o governo fez ou não fez, e a gente está discutindo uma sociedade, entidades. E é isso que me preocupa. Eu acho que a gente teve um período de inaltação, que é exatamente para a gente da BD, é quando o Leopoldo chega na SAVE, e que a gente começa a ter um diálogo, começa a discutir, começa a participar, e começa a intervir nos editais. E é um momento. E a gente passa por um outro momento agora, que é, sim, tem 1,5 bilhão na Ancine. Tem. Agora, precisa que a classe trabalhe diferente para que não seja só pautado só pelo Ancine. Falta o papel da sociedade, me desculpa. Eu acho que o papel do Manuel Rangel é fazer o que ele está fazendo lá. Ele é presidente da Ancine. Agora, Leopoldo tocou num ponto sine qua non, as normativas. Se eu quero mudar, meu irmão, eu sento aqui, crio um grupo de estudo e vou mudar essas normativas. Agora, essa desmobilização é que não está existindo, essa mobilização que não está existindo. Por que não está existindo? A gente tem que entender. E é esse o papel da gente, certo? Porque, assim, eu vejo as entidades, a BCV Bahia está desmobilizada, a ABD Ceará praticamente não existe. Não é problema da ABD Nacional, é uma questão local, é briga local, porque o país mudou, as coisas mudaram. Hoje a gente discute muito mais localmente do que nacionalmente. O Amapá acabou de fazer um edital com a Ancine de 1,8 milhão.
e costurado com a gente, com o pessoal do Norte, porque precisava dessa grana. O Pará pegou 3 milhões da Ancine. A Ancine pegou 50 milhões e trabalhou com 22 estados do Brasil. Agora, desculpa, não vai poder só a Ancine estar trabalhando, nem só a SAP estar trabalhando. A sociedade tem que trabalhar. E aí é que a gente tem que encontrar onde é que está esse embrião que acorde novamente essa sociedade e queira pautar. E talvez eu acho que o papel em comum entre a gente... Hoje de manhã eu estava com a Assunção conversando sobre distribuição. Eu não quero distribuir meu filme no multiplex. Eu levantei, agora vou distribuir o primeiro filme da minha produtora, eu levantei 10 salas alternativas em cada um dos estados. Eu levantei um agente em cada estado para receber esse filme meu. Então, esse é um trabalho meu. E aí, assim, eu quero contar com o apoio dela no Sudeste, eu quero que ela conte com o meu apoio no Nordeste. Falta também uma ação social. E parece que a sociedade, como recebeu muita coisa de mão beijada, parou e sentou. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão nossa de como é que a gente muda essa cara agora. O que é esse CBC? É um centro de reflexão? É um momento que a gente vai discutir o que, é que a gente quer melhor? A gente quer pautar melhor o 1,5 bilhão que está na Ancine? Vamos pautar, mas como? Qual é a normativa que a gente vai querer mudar, apertar, entregar para a Ancine aqui? Ó, essa normativa a gente não quer assim, não. A regulamentação dos 30%, que não está regulamentado dentro do edital que acontece, mas legalmente não está. Passa por aperto no Congresso, a gente sabe que passa, porque ninguém quer esses 30% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ou seja, eu acho que é esse novo momento que a gente tem que entender. A gente não está mais no momento de pedir ao governo mais dinheiro, mas sim pautar o dinheiro que o governo conseguiu liberar. Então, acho que a gente tem que pensar isso diferente. E, assim, multiplex dos meus filmes, realmente, eu não quero. Obrigada. Eu queria registrar a presença de mais um CBCista histórico, que está escondidinho lá atrás, Manfredo Caldas. Obrigada pela presença. Franqueando a palavra para Karen. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Karen Abreu. Eu sou membro da Associação das Produtoras Brasileiras do Audiovisual, lá de Minas Gerais, e também sou membro dos amigos do Museu da Imagem e do Som, que está sendo construído agora lá em Belo Horizonte. A minha fala aqui hoje vem muito para tentar contribuir um pouco com o que o André falou e que o Geraldo falou em relação à democracia representativa que ela acabou, né? Lá em Belo Horizonte, eu participo de vários grupos que é dessa sociedade, né, que está se organizando sem entidades, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Está acontecendo uma crise que é isso o Habermas chama de democracia deliberativa. As pessoas acreditam que não estão mais sendo representadas por aquelas entidades. Eu entendo, porque eu já participei de entidades que eu não fui representada, né? E eu sou tesoureira da Associação das Produtoras Brasileiras do Audiovisual e sei da dificuldade que a gente tem de conversar com os nossos associados, mesmo eles sendo pessoas que são ativas dentro da nossa atividade profissional. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante para a gente pensar um novo rumo para o Congresso Brasileiro de Cinema é pensar nessa forma de representação, né? Porque se a representatividade não está funcionando, o que funciona? Né? Serão assembleias virtuais que funcionam? Porque, por exemplo, nós lá em Belo Horizonte temos a Praia da Estação. É uma mobilização social que faz com que mineiros, pessoas super recatadas, vão para o meio da praça pública de biquíni. Né? E vai 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e ninguém conversa com ninguém pessoalmente, simplesmente marca pela internet e todo mundo vai. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que forma que é essa que a gente vai começar a atuar agora, porque esses padrões de representação que estão aí, eles não funcionam. E o que eu vejo é que as pessoas querem participar. Então, a gente tem que pensar que forma que são essas. E a minha contribuição na minha fala é justamente essa. Eu acho que a gente tem que, se a gente quiser fazer com que realmente as pessoas participem, a gente tem que mudar a forma de participação. E eu sugiro que a gente pense em estratégias virtuais. Obrigada.
Na última meia hora, eu ouvi um toró de bobagem, assim como eu nunca ouvi na minha vida, especialmente do Pimentel. Porque é um cara que foi inserido ali no processo cineclubista, porque não estava no início, depois inventou que estava num pacto para não sei o quê, e começou uma história toda. Bom, aí você se serviu muito bem dos programas, né, difundiu e tal, aí quando, na verdade, nós havíamos pactuado, na retomada do movimento cineclubista, que era a sua geração pegar e passar para a nova geração. Certo? Passar para a nova geração. Agora, quando você coloca, por exemplo, questões, vai se meter a falar de questões financeiras, questões orçamentárias, questões legais, questões de fundo, primeiro que você não tem autoridade para falar. Aí, a segunda coisa, você não sabe a luta que foi para construir esse fundo. Sabe? Esse fundo nós temos a Condecine. Não, a forma como você falou aqui, como do governo, das coisas, está desconstruindo tudo, assim como você estava lá outro dia apresentando lá no encontro com a Marina, saiu no Jornal Nacional. Ou seja, então, assim, tem que ter coerência na vida. Não, tem que ter coerência. Então, não dá para ter uma carência, houve um esvaziamento de lideranças. Você está entendendo? Porque tem que melhorar a qualidade do discurso. Sabe? Tem que conhecer, o mundo é muito mais velho do que a gente imagina. Sabe? O André Leão, quando diz, então temos que esquecer tudo, apagar tudo, eu vou ao rei Salomão, sabe, do livro de Eclesiastes, sabe? Quando ele diz que não há nada que não tenha, que haja hoje que não tenha havido sob o sol. Sabe? Então, a ciência é muito mais antiga do que você imagina, sabe? A escrita tem 6.000 anos. Sabe? Então, você tem um acúmulo de conhecimento na política, nas coisas e tal, que essas coisas não mudam. Sabe? Então, o que há hoje um movimento, um comportamento aí social que é produto de uma série de artimanhas dessa sociedade industrial e tal, que produziu uma realidade aí virtual com a qual a gente está lidando. Ela permitia isso. Tal. Agora, nós temos, isso vem democratizar, vem trazer uma série de benefícios aí para as coisas, sem dúvida nenhuma, para comunicar, para produzir, para facilitar e tal. Agora, a excelência da arte do audiovisual, aqui agora até comentando um pouco o que o Geraldo falou, ela vem do ilusionismo. Sabe, vem do ilusionismo, Méliès. Então, você vai no Piccolocine, Museu da História dos Equipamentos de Cinema em Pádua, por exemplo, você vê lá a construção, até a ideia do ilusionismo, até chegar à máquina, né, que permitia reproduzir em tempo real. Então, eu digo assim, hoje é possível se criar coisas que não foram criadas até os anos 20. Porque até o ano passado, ou até 2010, não havia nada de novo que não tivesse sido feito com o equipamento mais analógico e grosso, sabe, daqueles primeiros 20 anos do cinema, com aqueles inventores. Lá foi inventada a linguagem, e depois Ziga Vertov ainda vem faz aquela obra final ali do Homem da Câmera e tal, não sei o quê, define-se a linguagem, certo? Aí o cinema, quando vem entre os americanos, os outros, foi o Roosevelt. Roosevelt transformou o cinema nessa arma de guerra, sabe? Aí de arma de guerra mesmo, de medir palmo a palmo, o espaço, tudo tal. Agora, tinha, invocando o nosso eterno presidente, Gustavo, lá, ele falou, jabuticaba só tem no Brasil, sabe? Então, o nosso modelo sempre foi jabuticaba, sabe? Quando nós criamos a Embrafilme e criamos a distribuidora brasileira, o cinema americano foi embora. Foi lá, deu de dedo na cara do presidente da República, foi embora, sabe? Aí os caras foram lá na China, foram na Espanha comprar Western Spaghetti, e na Itália, não sei o que mais e tal. E aí os americanos voltaram imediatamente, aí depois.
Depois, agora, tudo isso que foi construído, que está nesse fundo, que está nessa lei, que está no marco legal da Ancine, foi com base em todas essas experiências. Então, é um acúmulo de experiências, sabe? Então, não foi inventado nada. A coisa é uma evolução e ainda correndo atrás de 10 anos que nós ficamos praticamente aí sem nada. Então, eu acho que tudo bem, é um produto, hoje, o conteúdo audiovisual pode ser feito de múltiplas formas, da forma mais artesanal, barata possível, inclusive o experimentalismo, né? Eu acho que toda arte vem do defeito e da experimentação e tal. Agora, a excelência da arte do audiovisual e da indústria, ela só vai aumentar, sabe? Porque é espetáculo, sabe? Isso é espetáculo, isso é conquista, sabe? E tudo produto da invenção, no caso da invenção e da invenção da tecnologia, também do desenvolvimento da tecnologia. Eu queria finalizar só lembrando que essas questões também estavam previstas nas resoluções do CBC. Estavam lá os pesquisadores, estavam lá os professores, você era também na época, então, que levantaram toda a preocupação com isso tudo, com todas essas questões, os desafios das novas gerações ali naquele momento. Então, eu diria que isso também foi pensado. Isso trouxe a gente para a SAV, que nós fizemos um programa de base intenso, sabe, de retomada do movimento cineclubista, de editais. Eu fiz o primeiro edital de curta-metragem, fiz 40 curtas-metragens, né, no primeiro ano. Então, era para estar protagonismo para revelar uma série de novos atores que estão aí hoje. Eu não conheço a maioria das pessoas, e graças a Deus, porque são pessoas que, têm talento, tiveram oportunidade aí de extrapolar. Agora, eu acho que essa coisa do lado entretenimento mercadológico do audiovisual, e mesmo o lado de salas, que você pode até usar o conceito de artplex, que o Adhemar inventou, você junta o mercado sul-americano com o cinema brasileiro, e você ali leva o outro e tal. Esse mercado formal, ele pode mudar de forma. Você pode ir no Milá comprar o bilhete, você pode fazer pelo digital, sabe, ir lá e tal, mas ele vai existir sempre, e outra, cada vez mais. Por quê? Porque é uma economia que só aumenta, e as possibilidades hoje de exploração de negócio de entretenimento são muito maiores, como nunca se teve antes, né? Hoje está aí uma indústria de aplicativos para o audiovisual, sabe, que a meninada está fazendo, que é uma coisa de louco, sabe? Então, nesse sentido é que se muda. Agora, o conteúdo audiovisual, ele não é lixo. Nós estamos vivendo uma fase do remix. A gente sabia que viveríamos a fase do remix, que era quando tudo vai cair na internet. O marco legal da internet saiu agora, ou seja, a internet era uma avenida livre para circular tudo quanto é tipo de coisa, né? Então, naturalmente, a primeira coisa que surgiu, a primeira estética, é da colagem, a velha colagem, né? Então, esse remix do primeiro momento, então acabou revelando uma série de coisas e tal, mas é uma fase e revelou uma série de coisas. Agora, daí, os meninos mais talentosos que surgem com essas coisas são comprados a preço de ouro, sabe? Aí levados para levantar. Tá? Obrigado. Nós estamos assim, são 4h40 agora, confere? Né? Estamos encerrando o nosso tempo, e a gente tem uma fala no público e uma fala na mesa solicitadas. Duas. Então, ok. Então, assim, vamos ter que ser super breves, porque não dá para sair daqui em menos de 10 minutos, porque essa sala tem, para depois falar, senão ela foi ditadora. Não. Essa sala tem um próximo seminário, entendeu? E o CBC precisa continuar na biblioteca, estão todos convidados, aqui na frente. Obrigada. Primeiro, o Pedro. Boa tarde. Bom, sou Pedro Lacerda, e cineasta itinerante, como o cineasta no Brasil, né? Bom, tem uma coisa que, primeiro, falar do Leopoldo aí, que ele começou botando fogo no debate, na opinião dele, depois deu uma esfriada também. Eu achei que ia acabar um pouco a monotonia, Pedro, mas retornamos aí.
queria para aumentar um pouco a temperatura, né? Bom, a outra coisa é sobre o que o Geraldo falou. Vamos fazer mais cinema para uma aranha invadir o cinema, entrar no aranha. Bom, mas como é que nós vamos chegar no cinema se a gente não produzir filme? Então, a nossa maior preocupação assim, é fazer filme. Nós temos que ter filme para poder ir para o cinema, porque se o cinema estiver vazio, não vai, né? Vai muito mais. Entra o resto, né? Bom, uma coisa que eu gostaria mesmo assim de chamar a atenção, assim, que eu acho que talvez seja uma coisa que daqui para frente o CBC precisa realmente pensar, é no modelo que foi criado a 12485. Eu imagino que seja assim. Bom, como é que o dinheiro chega ao fundo setorial do audiovisual? Mais ou menos assim, o cara faz um comercial de tinta, para ele botar esse comercial para veicular na televisão, ele paga uma taxa e essa taxa vai para o fundo setorial. Não. Sim, okay. Mas eu queria assim, que talvez assim, a maior contribuição assim, do dinheiro talvez seja essa da Condecine, não é? É a menor. Mas, de qualquer forma, tem um mercado publicitário bancando o mercado do cinema no Brasil. Então, se no final de um mandato, de um ano, a Ancine chega lá no fundo setorial com 1 bilhão e 200 milhões de reais, de um lado, do outro tem uma lei que diz que 30% do fundo setorial tem que ir para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e se a gente imaginar que a regionalização nunca existiu, e é difícil ela existir, se uma pessoa vem lá do Norte, tem um pessoal do Norte, vem para o Norte para uma reunião aqui, uma passagem custa 2.000, 3.000, o cara que vem daqui de São Paulo vem por muito menos. Então, traz as pessoas de São Paulo, de Minas e não sei de onde, e o pessoal lá do Norte não vem, porque não tem como pagar uma passagem para ele. Bom. Gente, olha, eu vou encerrar. Desculpa. Eu quero que... Olha só, a mesa vai falar o seguinte. Os novos palestrantes estão chegando, então nós vamos trocar o local de debate. Sim, mas eu preciso terminar, né? Gente, vamos respeitar? Obrigada, gente. Desculpa. Mas, olha, vamos ter que respeitar mesmo essa coisa do horário. Pedro? Tá, então, se eu vou concluir, não vou nem me adiantar mais, não. Então, eu só estou dizendo, não adianta, Galindo, depois, se a gente voltar aquele negócio de trazer o pessoal, quanto é que custa uma passagem, mas o debate não é esse, não. Eu estou falando mais pela regionalização. Então, se esses 30% do fundo setorial, de acordo com a lei 12485, tem que chegar ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vai se analisar, bom, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde é que está sendo feito o filme? Então, a maioria do dinheiro vai para lá. O TCU, eu já ouvi dizer que o TCU está cobrando da Ancine o cumprimento da lei. Olha, tem que cumprir a lei, está escrito na lei aqui. O dinheiro está sendo repassado ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Não. No final do ano passado, pegou o dinheiro, foi fazer superávit primário. Esse ano, provavelmente, superávit primário primeiro. De novo. Por quê? O dinheiro não está sendo usado. Então, é preciso que a gente fique atento a isso para fiscalizar o dinheiro que chega lá e é preciso pensar nesses 30% do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tem muita coisa para... Leopoldo. Olha, o ano passado... Bom. Olha, os dois podem debater lá fora. Eu sei que a gente não deve acreditar em tudo que sai na imprensa, porque a notícia boa é a notícia ruim, eu sei disso. Mas... Bom, Olha, eu vou, por uma questão de direito de resposta, entregar a palavra para o presidente da BD Nacional por 5 minutos. 3. Bom, então... Menos. Serei breve dizendo que... Eu fui terminado, então terminei, né? Obrigado, Pedro. Serei breve dizendo primeiro que amanhã discutiremos também a ABD Nacional, estão todos vocês convidados aqui em frente na Biblioteca Nacional, tanto pela manhã quanto pela tarde. Segundo, eu queria tentar me explicar melhor, Leopoldo, porque talvez você não tenha me entendido, eu tenha me expressado muito mal.
De fato, não disse de minha boca, não saiu com nenhuma intencionalidade isso de passar a régua, limpar, vamos jogar tudo fora. Não, o que eu disse foi o seguinte, Leopoldo, de que de pouco adianta a nostalgia do que foram os tempos áureos do CBC. É muito legal, é muito gostoso escutar isso que de fato aconteceu, mas a gente precisa avançar além disso, né? Não, perdão, Leopoldo, a palavra está comigo, Leopoldo, por favor, a gente foi educado e te escutou quando você estava falando. Eu também estou dizendo. Você falou várias vezes ao microfone e nós todos escutamos. Por favor. É o direito, Leopoldo. Por favor. Então, Leopoldo, o que eu quero dizer é que correspondeu à conjuntura do passado os gloriosos tempos em que todos vocês trabalharam muito e a gente tem enorme deferência, respeito e agradecimento por tudo que foi feito. Agora, isso não basta para repensar como deve ser o CBC daqui para frente. E a gente não pode culpabilizar as novas gerações, as pessoas que hoje estão mobilizando as entidades, pela falta de mobilização das entidades ou incapacidade dessas pessoas. Não é isso, Leopoldo. Não é isso. Por favor, um pouco mais de deferência e respeito e cordura em situações como essa. Queridos, eu gostaria imensamente de agradecer. Por favor. Imensamente agradecer. Eu acho que esse foi um dos debates que mais quentes dessa sala. E com a participação de um público. Mas, infelizmente, acabou o nosso tempo nesse ambiente. Muito obrigada.